André Luiz chegou no plano espiritual, e só lembrando, o André Luiz foi um nome que Emmanuel deu lá na hora da psicografia dele a Chico Xavier, e o nome dele com certeza não era André Luiz. E quando André Luiz chegou lá no plano espiritual, ele que por ter sido médico na Terra, ele achava que ele ia fazer o que lá? Clinicar, fazer cirurgia, fazer consulta, né? Porque ele estava ainda impregnado com as questões de ordem material da Terra. E de que é que ele estava impregnado? Do orgulho dele em ser médico. E aí, quando ele achava que ia ser médico lá, chegaram os amigos espirituais e disseram, olha, você vai começar do zero. E eu vou fazer o que do zero? Você vai limpar aquelas enfermarias que estão sujas de vômitos dos espíritos materializados. É o que? Sim, você vai começar disso aí. E aí, depois que ele se conscientizou, ele foi perceber que quem é poderoso no plano espiritual é quem tem duas coisas: amor e caridade. Está lá no livro Os Mensageiros. Aí ele viu pessoas inferiores a ele aqui na Terra que ocupavam cargos. Vou pegar um exemplo, um lixeiro, que a gente às vezes nem dá valor, ocupando cargos de elevada hierarquia espiritual no plano espiritual. Então, o nosso cargo aqui, o poder que a gente exerce aqui, através dos nossos cargos, ele serve temporariamente para cá. Mas quando a gente perde esse corpo físico e chega do outro lado, essa vida que a gente teve não diz mais respeito a gente. A gente tem que tocar para frente. E aí a gente tem sempre as preocupações de amealhar, de juntar tesouros materializados aqui na Terra, a gente deixando a gente sem se preocupar com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso sentimento negativo, com o amor, com a paz, com a harmonia, com a sensibilidade, com o respeito ao outro. A gente deveria trabalhar para obter só as coisas boas, porque se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, se eu sou uma pessoa de temperamento forte e negativo, quando eu morrer, quem disse que a morte muda a gente da água para o vinho? A gente continua do mesmo jeito. Então, seria interessante que a gente juntasse tesouros bons que nos dessem uma tranquilidade do outro lado. Só que a gente nunca pensa que vai morrer, nunca pensa que vai desencarnar. Quem garante se eu não vai me dar um infarto aqui agora, eu morrer aqui? Quem garante? Ninguém garante, porque nós não sabemos a hora que a gente vai. Só as pessoas que estão em determinado processo de doença, já no estado terminal, que elas vão recebendo, né, vão percebendo melhor a visita de outras pessoas, e depois eles vão conversando e dizer, olha, já está se aproximando o tempo de subir. Mas a maior parte da gente vai e a gente, não era para eu ter vindo, não, eu ia fazer isso aqui, eu tinha isso para se resolver. Então, seria interessante que a gente pensasse nessa reforma. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece, a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Ei, olha o que ele está dizendo aqui. Não é que a gente quer que você passe o tempo todinho em oração. E você passando o tempo todo em oração, você se afasta dos homens da terra. Jefferson, mas eu quero ser uma pessoa espiritualizada, então eu vou abandonar aqui e vou viver lá em cima do monte do Himalaia, sozinho, que aí eu não tenho ninguém para me perturbar o juízo, e aí eu vou crescer espiritualmente. Lê do engano. É o que ele está dizendo aqui. Se a gente quiser crescer como ser espiritual, a gente tem que
crescer no meio dos homens, no meio das pessoas. Porque é muito fácil você se isolar, você abandonar uma família complicada que você tem para você viver sozinha ou sozinho, em plena prece, o dia inteiro. E aí, no dia que a espiritualidade chegar e dizer, olha, você teve essa vida todinha aqui, agora você vai tirar a prova dos 10, dos 9, aliás. Você vai voltar para a Terra para conviver com as pessoas. E vai voltar lá do zero de onde você estava, porque essa daqui você andou muito pouco. Porque a nossa evolução tem que ser entre nós. Mas aí a gente tem que ter consciência de que o outro, muitas vezes, não percebe os erros que estão cometendo que a gente está vendo.